aqui com vocês falando sobre 5G. A intenção dessa apresentação, a gente normalmente assiste apresentações de 5G falando do rádio para fora, das aplicações que o 5G vai trazer de inovação. E a intenção dessa apresentação é falar um pouco do impacto que o 5G vai trazer na nossa infra de comunicação, o que a gente vai precisar alterar na nossa infra para suportar, o que vem de tecnologia aí para suportar o 5G. São tecnologias que a gente vai precisar na nossa infra para suportar as aplicações aí, toda a inovação que o 5G vai trazer. Aqui tem um quem sou eu. Nossa, ficou bem estranho, eu já sou feio, mas esticado ficou pior ainda. Muita gente me conhece aí pelo trabalho com IP, com redes IP, backbone e tal, e não entende por que eu venho falando tanto de 5G, mas aqui eu tenho uma especialização em comunicações móveis. Eu trabalhei um pouco com comunicações móveis e agora com o 5G, com essa unificação que o 5G vai, de necessidade para suportar o 5G, a unificação, as melhorias que a gente vai precisar nas nossas infraestruturas, eu tenho atuado aí também nessa área. Para que a gente comece a falar um pouco da infraestrutura, do que a gente precisa para suportar na infraestrutura, vou contextualizar um pouquinho do 5G, porque muita gente acha que o 5G é só isso que a gente está vendo no celular. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já está usando na rua, né? Do outro lado da ponte aqui, o 5G já está funcionando, pelo menos no meu celular pegou o 5G funcionando. E aí o pessoal acha que o 5G é só aquela função que a gente tem lá aquela função que a gente tem lá do aumento de tráfego. Mas o 5G, na verdade, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar e a principal aplicação que nós vamos observar, já estamos observando no Brasil e vamos observar nos próximos meses, é o que a gente chama de EMBB, que é o Enhanced Massive Broadband. É um dos pilares do 5G. A revolução desse EMBB é o trazer o 10 gigabits por segundo por célula. Então, no 4G, que eu tinha apenas 100 megabits por segundo por célula, o 5G traz 10 GB para dividir por todos os dispositivos que estiverem conectados naquela região. Então, por isso que a gente tem a sensação de não ter saído do Wi-Fi. Hoje, se você está usando 5G, aqui em São Paulo já está assim, todas as 27 capitais já estão com algum nível de 5G implementado. E agora, a partir desse mês, as operadoras vão partir para a implementação do 5G nas cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, a gente vai começar a encontrar algumas cidades fora das capitais com o 5G implementado até dezembro, além do que foi atendido aí das 27 capitais, que eram as obrigações de quem comprou faixa. Mas eles estão atendendo aí com esse MBB. Os outros 2 pilares, a gente vai demorar um pouco a observar as aplicações deles, mas eles são muito importantes e eles que vão causar maior impacto na nossa infraestrutura. Quais são os outros 2 pilares? O MMTC, que é o Massive Machine Type Communication, que é o volume de dispositivos conectados por quilômetro quadrado. Enquanto no 4G eu posso conectar 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado, o 5G suporta 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. E aí muitas das aplicações, e aí o pessoal fala assim, não, porque o 5G vai possibilitar inúmeras aplicações. Muitas das aplicações que nós vamos ver no primeiro momento são aplicações que já existem no 4G. Só que o 4G, pela limitação de volume de conexões simultâneas, pela limitação de banda, ele não possibilita uma massificação. A gente já tem, por exemplo, soluções de relógio de medição de energia elétrica residencial conectado. A gente já tem solução de hidrômetro conectado, mas com o 4G as limitações não permitem uma massificação e essas aplicações vão começar a serem massificadas com esse pilar do 5G, do MMTC.
E o terceiro pilar, que é o famoso veículo autônomo, né, que é a maior propaganda aí do 5G, que é o carro que dirige sozinho, seria o RLLC, o Ultra Reliable Low Latency Communication, ou seja, uma comunicação de baixíssima latência, próximo aí do 1 milissegundo, ou até abaixo de 1 milissegundo, no meio aéreo, e uma comunicação super confiável, ultra reliable. É uma comunicação de 5 noves, 99,999% de disponibilidade de comunicação. Ou seja, perda de pacote quase zero. Essa é para suportar essa solução, esse pilar, para suportar aplicações extremamente críticas. Então, o 5G que a gente ouve falar o tempo todo é muito mais o que a gente está observando no dia de hoje, e esses outros dois pilares acabam sendo um pouco esquecidos, e a gente vai ver aí algumas soluções que a gente vai precisar ter na nossa rede para suportar os três pilares do 5G, que aí sim é a grande revolução. Quais são os pontos chaves? Eu trouxe os 3 pontos, que é um ponto para cada um dos 3 pilares, e um terceiro ponto, que é a arquitetura de rede. A rede 5G, ela vai ser cada vez mais, ela precisa cada vez mais de inteligência, então vai ser uma rede cada vez mais voltada a SDN, cada vez mais com um software superior controlando a minha rede. Então, aquela ilusão de nós técnicos que eu mexo com IP, eu não preciso saber lógica de programação, eu não preciso programar nada, eu não preciso saber Python, não preciso saber XML, nada disso. Se você continuar com esse pensamento, já começa a planejar sua aposentadoria, porque as nossas redes cada dia mais estarão com programação embutida. Cada dia mais eu vou precisar entender de programação, de linguagem, e aí eu estou falando de netconf, de Yang, de XML, de linguagens de programação voltadas para a rede, para que a gente possa suportar essas aplicações. E aí os 4 principais pontos de atenção: a latência do Ultra Reliable Low Latency, a comparação com o 4G, 1 milissegundo no 5G, de 30 a 50 milissegundos no 4G, o throughput 10 GB contra apenas 100 MB no 4G, e aí a gente, quando vai para o 4,5G, sobe essa banda, mas não chega nem perto dos 10 GB. O número de conexões, 10 mil no 4G contra 1 milhão no 5G. E o slicing. O que seria o slicing? A virtualização da minha rede. Cada vez mais a gente precisa que a nossa rede funcione para as aplicações e não as aplicações se adaptem à nossa rede. Então, eu tenho lá a minha infraestrutura física montada e eu vou virtualizar redes em cima, assim como a gente faz com o servidor, né? Eu tenho lá todo o hardware no meu servidor disponível e eu crio máquinas virtuais de acordo com cada tipo de aplicação. O slicing nada mais é do que eu tenho a minha rede física montada com toda a minha capacidade de processamento e eu crio os slicings de acordo com a aplicação. Eu tenho uma aplicação que precisa de uma ultra confiabilidade com uma latência baixíssima. Então, eu vou pegar os recursos da rede necessários para atender esse requisito e vou criar uma rede virtual para aquela aplicação, colocando, por exemplo, um data center edge muito mais próximo da minha aplicação para poder processar muito rápido. O que adianta eu ter 1 milissegundo de latência e colocar o data center, a aplicação fica lá no norte do país e eu coloco hospedada num data center aqui em São Paulo? Não adianta nada eu ter colocado um 5G para ter uma latência de 1 milissegundo. Então, eu vou criar um slicing e colocar um data center para aquela aplicação lá perto da região onde ela vai atender. E aí, a mesma rede, se for para uma comunicação de ultra largura de banda, ela já não precisa de processamento lá, pode ser um processamento centralizado, e eu crio um slicing para atender aquele cliente em cima da mesma infraestrutura física.
Outro desafio do 5G, a velocidade de implantação, de implementação. Aqui eu trouxe um dado bem interessante que muitos desconhecem, de quanto tempo cada tecnologia levou para alcançar 500 milhões de usuários no mundo. O 3G levou 10 anos para alcançar 500 milhões de usuários no mundo. O 4G reduziu pela metade, em 5 anos ele alcançou 500 milhões de usuários. E nesse slide eu coloquei o que era previsto. Era previsto que o 5G levasse 3 anos para alcançar 500 milhões de usuários. Problema, nós tivemos aí no meio do caminho uma pandemia, que todos acham que atrasou o processo, mas, para surpresa, nós completamos agora em setembro 3 anos de implantação de 5G no mundo e chegamos a 1,1 bilhão de pessoas conectadas no 5G. Em 3 anos, o 5G dobrou, mais do que dobrou, o que o 4G levou 5 anos para alcançar. Tá? Então, quem pensa assim, eu vou pensar no 5G porque é uma nova tecnologia, o 5G já está mostrando que quem ainda vai pensar já está muito atrasado. Então, a gente precisa, e aí o recado que eu quero nessa apresentação é, a gente precisa estudar essas tecnologias que eu vou mostrar, porque as nossas redes já têm que suportar essas tecnologias dentro de pouco tempo. O 5G já está aí e já mostrou que veio para ultrapassar em muito os limites das tecnologias anteriores. Como que eu vou suportar todas essas vantagens aí que o 5G traz? Como que eu vou suportar 10 GB bits por segundo por cada célula, em cada célula? Como que eu vou suportar 1 milhão de conexões simultâneas por quilômetro quadrado? Como que eu vou suportar 1 milissegundo, a latência de 1 milissegundo? E aí aquele recado que eu falei, que adianta eu dar a latência de 1 milissegundo se eu coloco o meu data center centralizado? Como que eu faço isso? Primeiro, uma evolução no DWDM. Eu preciso, cada dia mais eu vou precisar de banda. E aí o que eu tenho de novidades para o DWDM? O que o mercado está começando a enxergar de novidades aí no DWDM? Eu tenho, por exemplo, uma maior codificação em cima dos mesmos lambdas. Eu consigo, em cima da mesma faixa de frequência, antes, com PDM QPSK, eu passava 100 GB. Se eu colocar uma modulação de PDM 16 QAM, eu já vou para 200 GB. E eu tenho o 32 QAM, que já vai para 400 GB. E o 64 QAM, 800 GB. Então eu já consigo, eu já tenho tecnologia para passar 800 GB por cada lambda numa fibra. E aí, não adianta eu aumentar muito a quantidade de banda passando nos lambdas, que em algum momento também eu não vou conseguir mais expandir dentro daquela mesma fibra. Então, eu tenho a tecnologia de banda C. O que seria isso? Eu consigo trazer 6 terahertz de largura de banda numa fibra, 120 canais. Eu não vou conseguir passar 120 canais de 800 GB, mas eu posso passar 120 canais de 400 GB já dentro de uma única fibra. Tá? E eu posso ainda associar a super banda C com a banda L, aumentando mais ainda o espectro. Ao invés de 120 canais, eu vou para 240 canais em cima da mesma fibra. 240 canais de 400 GB ou 120 canais de 800 GB dentro de uma única fibra. Tá? Então, isso é o que a gente está vendo de solução que o DWDM está trazendo para suportar essa demanda cada vez maior de banda que o 5G vai pressionar. Não que a gente não esteja sofrendo pressão com outras tecnologias, mas o 5G é mais uma tecnologia que vai gerar mais pressão ainda por largura de banda nas nossas redes.
E o Network Slicing. Como eu mencionei, eu tenho uma estrutura física, e aí eu vou trabalhar por aplicação, MMTC, o RLLC ou o MBB. De acordo com a aplicação, eu vou virtualizar a minha infraestrutura física para fazer o atendimento. Por exemplo, o MBB, Massive Broadband, eu preciso basicamente entregar soluções ali de conectividade 5G para o cara ter a velocidade, ter uma cobertura 4G para cobrir os buracos do 5G, aonde o 5G não conseguiu alcançar, o cara cai para o 4G, mas não perde conectividade, e eu vou ter lá um transbordamento para o Wi-Fi também, para um Wi-Fi 6. Então, em cima da minha infraestrutura física, para atender uma aplicação de Massive Broadband, eu tenho lá a minha última milha com aquelas tecnologias e o meu núcleo fazendo todo o atendimento. Quando eu vou para Ultra Reliable, que eu preciso de uma latência baixíssima, eu já trago o meu cache, que estava lá no meu núcleo, eu já trago mais aqui para perto do meu cliente. E aí aquele slicing, aquela rede virtual vai otimizar o atendimento de latência, porque aquela aplicação do cliente precisa de melhor latência. Então eu não tenho mais uma rede física para cada tipo de aplicação. Ou eu não tenho a minha aplicação tendo que se adaptar aos recursos que eu vou disponibilizar na minha rede física. Eu tenho uma rede física única e eu vou virtualizando e trabalhando essa rede para que a rede se adapte à aplicação. Ou seja, vai se tornar cada vez mais uma rede orientada à aplicação. Tá? Isso aqui é mais uma tecnologia que a gente precisa entender, que a gente precisa estudar, que já é uma realidade nossa. E aí o Segment Routing. O MPLS, ele extrapola, ele onera em muito o poder de processamento dos nossos roteadores. O MPLS, ele tem um volume absurdo de protocolos. Aqui a gente vê as VPNs, a gente vê o LDP, o RSVP, eu tenho o IGP, BGP, eu tenho um monte de protocolo que o meu plano de controle precisa trabalhar. E aí os roteadores estão cada vez mais sofrendo para manter isso tudo funcionando. Uma das soluções que a gente já tem no mercado, que não é exclusiva do 5G, já é uma solução que vem aí sendo implementada e que para o 5G eu vou precisar, porque eu vou onerar cada vez mais, o 5G vai onerar ainda mais os meus roteadores, é o Segment Routing com o EVPN. E aí eu separo o EVPN fazendo o meu plano de controle e o Segment Routing fazendo o meu plano de encaminhamento. O Segment Routing a gente poderia passar aqui mais de 1 hora falando, eu coloquei um slide só mostrando, é mais uma tecnologia que a gente precisa aprender. O MPLS já foi muito bom enquanto ele durou, ainda atende muita gente, mas a gente precisa começar a pensar no Segment Routing. Tá? E aí o pessoal fala, mas tem o VXLAN. VXLAN é legal para uma rede interna, para uma rede LAN. EVPN, ele usa o EVPN como plano de controle e o VXLAN como plano de encaminhamento. O Segment Routing, a gente está falando já de uma rede de transporte. Então, eu uso o EVPN como plano de controle, assim como no VXLAN, mas aí eu uso o Segment Routing abaixo. Alguns que já têm o MPLS implementado podem usar o Segment Routing em cima de MPLS, ainda vai usar baseado em IPv4, ou você já pode partir direto para um Segment Routing V6. O meu backbone inteiro V6 falando Segment Routing em cima do V6. E aí muda bastante a forma de trabalho e é bem interessante, para quem quiser começar a estudar, é bem interessante a tecnologia, vale muito a pena e a gente precisa já começar. E aí eu usar o Segment Routing com o SDN. Lembra que eu falei, eu tenho que ter um plano, uma entidade superior de software controlando, analisando a minha rede, e aí essa entidade superior recebe as informações dos meus ativos através de telemetria,
não mais por SNMP, porque a telemetria, em segundos, eu recebo a informação, sem onerar tanto a caixa. Eu recebo as informações através de BGP-LS, eu tenho vários protocolos trabalhando, novos protocolos que a gente não está acostumado trabalhando, e essa controladora superior enviando as informações e enviando as configurações por netconf. Todo o planejamento de engenharia de tráfego da minha rede é feito de forma automatizada nesse software. Ele monitora, ele verifica qual é a latência de cada link, qual é a perda de pacote de cada link, qual é o poder de processamento, quanto de banda tem disponível em cada link, e aí eu digo, olha, eu tenho uma aplicação que precisa de tantos gigas disponível, e aí ele, em tempo real, ele cria o caminho da minha rede, pelo caminho que tem aquela largura de banda disponível. A minha aplicação ela não pode ter uma latência maior do que 3 milissegundos. Então, a minha caixa, a minha controladora sabe qual é a latência da rede inteira e ela determina que aquela aplicação vai seguir o caminho que tem a menor latência. Então, a engenharia de tráfego não é mais a gente tendo que calcular túnel por túnel. Eu tenho um software monitorando e injetando isso em tempo real na minha rede. Tá? Houve uma falha na rede, em tempo real a minha rede vai se adaptar para essa nova situação. E aí a gente fala muito de infraestrutura de rede, mas eu preciso de energia para tudo isso. E aí, banco de bateria, a gente sabe, as baterias de chumbo ácido, 2, 3 anos a bateria tem que ser trocada, ocupa um espaço enorme, um peso absurdo, às vezes a gente tem que fazer reforço de laje para conseguir botar um banco de bateria. E aí as baterias de lítio. Aí você fala assim, poxa, mas a bateria do meu notebook é de lítio e dura um ano e meio e ela já viciou. As baterias para telecom, elas são compostas, tem um composto químico de lítio ferro fosfato. É uma bateria com durabilidade de 15 anos, e ela é 80% mais leve do que o chumbo ácido e 70% menor do que um banco de bateria de chumbo ácido. E aí você fala assim, mas o lítio ele pega fogo. O lítio ferro-fosfato, primeiro que para decompor o lítio você tem que estar a 270 graus de temperatura. E se chegar a 270 graus, quando ele decompõe, ele não gera oxigênio como os outros tipos de bateria. Ele gera ferro-fosfato. Como não sai oxigênio, não explode, não pega fogo. Então, eu não tenho mais que ter uma sala de bateria. No mesmo rack do equipamento, eu posso colocar a bateria. Eu não preciso mais refrigerar a sala de bateria, porque ela trabalha em temperatura ambiente sem degradar. Então, até isso, a gente tem evoluções acontecendo para conseguir suportar essas novas tecnologias que estão chegando. E a última, a penúltima, perdão. Outra que eu preciso, a miniaturização. Aqui está mostrando as UPS. Em 2005, para eu entregar 100 kVA, eu ocupava 45 U. De 2005 para cá, em 2019, os mesmos 100 kVA estavam ocupando 3 U. O poder de miniaturização que nós tivemos em uma UPS durante esse tempo. Por que eu miniaturizei tanto? Porque lá em 2009, com a tecnologia de 14 nanômetros de chip, a gente gastava em torno de 100 watts por um chip, por um processador. Nas tecnologias de 7 nanômetros, já foi para 310 watts de consumo. Porque eu comecei a colocar cada vez mais core dentro do mesmo processador e eu consumi mais energia. O que adianta? Se eu estou consumindo 3 vezes mais energia, se eu continuasse com a minha UPS, eu teria que ter 3 vezes 45 U. Então, a gente também teve uma miniaturização dessas UPS. E aí, cada vez mais, inteligência artificial embutida. A própria Huawei e alguns outros fabricantes já têm inteligência artificial monitorando a UPS, que ela consegue prever com até 3 meses de antecedência quando um capacitor vai estourar, ou quando uma fan vai falhar. Então eu consigo minimizar em 80% as falhas críticas numa UPS
por causa da inteligência artificial monitorando no lugar da inspeção visual que era feita antes nas UPS. E o último, o data center modular. A tendência é cada vez maior de modularização do data center. Eu pego um data center em um rack, em que eu tenho o ar-condicionado dentro do rack, eu tenho as baterias na parte de baixo, num rack de 45U eu tenho 27U para equipamento e toda a infraestrutura de refrigeração, combate a incêndio, alarme, monitoramento e bateria dentro do mesmo rack. Eu chego com o rack, plugo na tomada e a estrutura do data center está montada. Por que isso aqui? Para montar a obra civil de um data center, eu levo aí de 2 anos a 2 anos e meio a 3 anos para construir um data center. Se eu falei que em 3 anos o 5G atingiu 1,1 bilhão de usuários, eu não posso mais demorar isso tudo para construir um data center. E aí eu tenho todas as soluções, tanto indoor quanto outdoor, para oferecer, para que a gente tenha a montagem desse data center de forma ágil. Tá? No indoor, basta que o cara coloque um piso liso e uma sala na altura que o data center caiba. Você chega lá, monta igual um Lego e o ar-condicionado já está dentro da caixa, ele refrigera ele mesmo, eu não tenho que refrigerar a sala, eu não tenho que ter alarme de incêndio na sala, eu não tenho que ter nada. Ele já está com tudo dentro. Tá? E aí o último slide, um alerta aqui para a gente. Nesse slide ainda não está considerando o 5G. Está considerando só as outras tecnologias. Tá? Esse slide foi desenvolvido aí em 2021, um pouco depois do leilão do 5G, então não estavam considerando as vagas de 5G. Mas se nós observarmos, 11 tecnologias que vão criar mais de 790 mil empregos em 5 anos. Ou seja, o que eles estão falando? Até 2026, só essas tecnologias vão abrir 790 mil vagas no nosso setor. Só que nós temos um problema, as nossas universidades conseguem formar nesse período, nesse mesmo tempo, 250 mil profissionais. Nós temos 540 mil vagas novas que não terão profissionais formados para conseguir suprir. Aí você fala, é uma exclusividade do Brasil, a educação no Brasil é deficiente. No mundo, até 2027, nós teremos 10 milhões de vagas não atendidas no setor de telecomunicações. São 10 milhões de vagas sem profissionais suficientes no mercado. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para reverter. A maioria aqui ou trabalha na área ou é empresário na área, sabe o quanto que é difícil contratar alguém para a nossa profissão. E esse número aí está mostrando que vai ser cada vez pior. E aí, tem mais 30 segundos, só um ponto de alerta. Das 10 maiores, aqui tem só de tecnologia da informação. Se você procurar lá no Ministério do Trabalho, tem lá a estatística das 10 vagas mais difíceis de se preencher no mercado em geral brasileiro. Das 10 vagas, só uma não tem nada a ver com tecnologia. É atendente de restaurante. E aí eu falei para o nosso CTO, falei assim, dê graças a Deus que você não comanda um restaurante, você comanda uma empresa de tecnologia, porque é a terceira vaga mais difícil de se preencher no Brasil, por incrível que pareça, é atendente de restaurante. As outras 9 vagas da lista do ranking são DevOps, inteligência artificial, Data Science, profissional de infraestrutura de rede, entre outros na área de tecnologia. Bom? Nossa, ficou horrível aqui, mas aqui está o meu contato, se precisarem, se quiserem trocar ideia. Agradeço muito a oportunidade.